Ô, gente, esse telefone, essa internet tá difícil. Saiu, tô tendo que voltar aqui de novo. Vou recomeçar aqui. Vambora. Um raciocínio. Esse Leida caiu aqui a internet. Não tem muito jeito, não. Parou aqui o raciocínio aqui que eu tava falando com vocês. Mas então, o que acontece é que a internet, né? A tecnologia, ela mudou, né? Essa forma, principalmente de comunicar, né? Da gente, dos comportamentos e dos relacionamentos. Isso tudo foi modificado por essa era digital. Se a gente for pensar, eu falei dessa questão da comunicação com a minha irmã, que mora fora do Brasil, a relação, né, das novas, das novas, esperar aqui um pouquinho que tá caindo aqui. Tá tranquilo aí, Celeida? Tá me escutando? Parece que tá travado de novo. Tá? Pois é, tá travando. Não sei o que tá acontecendo aqui. Acho que esse horário é mais cedo, mas é mais difícil, né? Porque tem muita gente e aí o Instagram acaba não suportando também. E a nossa internet aqui também não é muito boa, né, de Divinópolis. Toda a internet que a gente arruma por aqui tem um probleminha, né? Não sei se a sua aí é bacana. Então, mudou, né, essas formas de comunicação, de comportamento e relacionamento. E outra coisa que eu fiquei pensando na hora que eu estava escrevendo sobre isso, na nossa época a gente usava Barça, né? Você lembra, Celeida, disso? A gente ia fazer pesquisa, e Cecília voltou aí, né? Tá caindo aqui, vocês vão me dando feedback, tá? A gente ia fazer pesquisa na internet, a gente ia fazer pesquisa, aqui, ó. A gente usava Barça, a gente tinha aquele compêndio de Barça, né, que era caríssimo. Eu lembro que era caríssimo, né? Nem todo mundo tinha condições de ter, porque era caro. E outro dia até uma tia minha tirou uma foto da Barça e mandou, falando que estava guardado lá na casa. Você tem? Tava guardada na casa dela, quem queria, porque ela ia desfazer dessas Barças lá, que ela não queria saber disso mais não. E aí eu até pensei em pegar, mas aí uma outra pessoa foi e pediu. Falei, nossa, eu vou guardar isso que é relíquia, né? Eu gosto dessas coisas. Você também gosta, né, Celeda? Mas hoje, olha só, o nosso acesso à informação e ao conhecimento, como que mudou? Até livros, né? A gente não lê mais livro físico, né? A gente lê através da internet, né? Os livros digitais, os e-books, né? Eu ainda sou do modo antigo, eu não consigo processar muita coisa pelo digital, não. Mesmo eu lendo digital, eu escrevo, né? E tem uma amiga minha que já é mais dessa era digital, ela fica me enchendo o saco. Tudo eu escrevo, faço círculo, né? Eu vou fazendo cores diferentes, porque é a forma com que eu consigo registrar, porque foi a forma que eu aprendi a estudar. Aos pouquinhos a gente vai tentando modificar essa concentração digital. Mas é uma informação, são muitas informações e muitos conhecimentos, né? E de alguma forma isso é até um pouco perigoso, né? Porque a gente tem muito acesso. Automaticamente, quanto mais informação, mais mentalmente a gente está acelerado. Então, é importante a gente ter esse critério também, enquanto adulto, né, para não acelerar muito isso, porque você pega um pouquinho de cada coisa, vê um pouquinho de cada coisa, não aprofunda em nada, né?
que aí é a era aí líquida, né? Que o Bauman, que é um sociólogo, né, traz muito pra gente. O amor líquido, as relações líquidas, né? Tudo é muito fácil, muito fluido, né? Tudo se desfaz muito rápido, muito fácil. Então, o conhecimento, ele acaba também tendo esse papel, né? As coisas não se aprofundam, não são duradouras, são voláteis, né? Muito fluídas. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Porque é isso que eu falei, os meninos já estão, né, deslizando ali na tela. Rapidinho eles já estão deslizando. Então, as crianças e adolescentes, excelente, né? As crianças e adolescentes, eles fazem parte, né, dessa geração digital. É uma geração, uma nova geração. E esses dispositivos estão cada dia mais presentes no nosso dia a dia e ao nosso alcance. Coisas que também a gente não tinha, né? Que é esse alcance, esse acesso mesmo. Era um acesso restrito, um acesso caro, um acesso para poucos e não era algo utilizado. Hoje é algo que você necessita, né? Quem não tem, não se comunica, não tem um acesso tão fácil, tem muito mais dificuldade. Então é algo que tem algo da emergência aí também pra gente nesse sentido, principalmente agora na pandemia. Mas eu queria trazer também para vocês, pra gente falar sobre os cuidados sobre essa questão da tecnologia. Porque como a tecnologia ela vai influenciar de forma positiva, ela também pode influenciar de forma negativa, né? Tanto nas relações quanto nos comportamentos, né? E nos hábitos, principalmente das crianças e dos adolescentes, que estão começando, né? E a rotina, os hábitos, a vida, né? A formação da personalidade, de alguma forma, está inserida nessa era digital. Então a gente traz tudo isso junto com a era digital, né? Não são coisas separadas. Está aí para nós. E aí que eu queria trazer essas influências, né, negativas, esses malefícios que a gente pode se deparar com o uso de telas nas crianças e nos adolescentes. Então, o uso precoce e longo, né, é algo que vai trazer aí uma ansiedade, uma irritabilidade para a criança e para o adolescente. A falta de concentração, né, porque a criança e o adolescente tem que ter muito estímulo, porque a tela é muito estímulo visual. Então, ela tem que ter muito estímulo visual para se concentrar, né? Então, se não tem o estímulo visual, ela não se concentra. Então, a perda dessa concentração também é um outro malefício. A dificuldade de socialização, né, e de conexão, porque quando você está ali no telefone, até nós adultos, você tá no telefone, você nem tá vendo o que você tá fazendo. Então, as crianças e adolescentes não são diferentes. Então, perde essa conexão pessoal, né? Esse tempo de qualidade que a gente pode ter de forma pessoalizada. E esse distanciamento social, principalmente na adolescência. O que eu tenho percebido é esse distanciamento e essa dificuldade que os adolescentes têm de buscar solução, de conviver de forma interpessoal, né, e social com as pessoas. Eu já atendi adolescentes atendo até hoje, muitos adolescentes e adultos dessa era digital que têm dificuldade de ter relações de forma, né, com contato físico mesmo. Eles conseguem ter as relações através da internet, através da tela, mas eles, na hora que chega perto, o contato físico, eles não conseguem, né? Tem um adolescente que eu acompanho desde 14 anos, ele já tá com 20 e alguma coisa. Ele até hoje tem essa dificuldade, ele consegue conversar com as meninas, manter uma ótima relação, um enamoramento pelo WhatsApp, mas na hora que ele encontra, acabou. Ele não dá conta, ele não solta uma palavra, ele fica tímido. E aí as meninas desencantam dele, porque ele é uma pessoa no telefone e outra na internet, né? Então é essa dificuldade social também e interpessoal, porque ele tem essa dificuldade dessa relação
né, interpessoal e social com as pessoas. Então, isso é um outro malefício extremamente, né, importante a gente pensar nele. As dificuldades escolares, porque aí o ambiente escolar, ele exige essa concentração, ele exige essa relação social, né, com os colegas, com os professores. E aí, a criança automaticamente tem essas dificuldades na escola, porque fica muito tempo na tela, né? E os adolescentes também. A questão da linguagem, né? Isso também já tem estudos que demonstram pra gente. A criança menor de 2 anos, principalmente, que fica em tela, a dificuldade de falar. Então, as crianças estão demorando mais a falar porque estão muito tempo na tela. E aí não desenvolvem a linguagem. Por quê? Como que a criança se desenvolve? Através da relação, né? Da interação. Se ela não tem essa interação pessoal, se ela está muito tempo na tela, ela não desenvolve. Não desenvolve as habilidades que ela poderia estar desenvolvendo, né? E isso, de alguma forma, é um entrave nas habilidades do brincar e tantas outras, né? Do pensamento, da lógica, porque a criança aprende brincando. Então, a tela não é um brinquedo para a criança, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria traz pra gente que antes de 2 anos a criança não pode ter contato com tela, até 2 anos de idade. Então, até 2 anos de idade, essa criança não deveria ter contato com a tela. Nem de forma passiva, tá? O que é forma passiva? Eu estou na tela e meu filho está do lado, está próximo. Eu estou na televisão e ele está próximo, vendo alguma coisa junto comigo. Isso é forma passiva, não pode. Por quê? Justamente por causa desse desenvolvimento dos primeiros 1000 dias, que é extremamente importante para a formação, né, do desenvolvimento e da maturação cerebral da criança. E a gente, às vezes, esquece desses detalhes super importantes, porque essa era digital já faz. Então, às vezes, a gente esquece disso, né? A questão da ansiedade que eu falei, a violência, né? Porque, principalmente um canal aberto e mesmo o canal de desenhos, né? A criança está exposta a propagandas, né? A violências, uma série de... Inclusive violência, não só violência corporal, né? De tiro, de mortes, mas violências também em relação à sexualidade, né, dessas crianças. Então, elas estão abertas a isso. Então, se a gente traz um conteúdo para a criança que a criança não tem maturidade para poder ver, qual que é o trauma que a gente pode trazer para essa criança? Eu atendo muitos pré-adolescentes que têm medo, muito medo. Por quê? Gente, pré-adolescente, tá brincando com que tipo de jogo? Free Fire, Fortnite, que é os joguinhos aí que o Augusto já conhece, ele já sabe que existe, já conhece os bonequinhos, ele até tem camisa, mas ele nunca jogou, né? Mas ele tem toda uma ideologia em relação a isso. E aí os adolescentes, o quê? Tem medo, porque eles jogam ali o tempo todo, né? Tá ali em contato com isso, com esse cenário violento, e eles, quando vão se relacionar socialmente, eles têm medo, começam a ter medo, têm essa dificuldade de se relacionar. Eu atendi um pré-adolescente que ele nunca tinha saído na rua com 12 anos sozinho. Nunca tinha saído na rua sozinho, gente, só acompanhado dos pais. E raramente ele saía. Se saísse uma vez por semana era muito. Por quê? Os pais saíam para trabalhar, ele ficava em casa sozinho, jogava o dia inteiro. Os pais não sabiam que ele estava jogando. Inclusive dava dinheiro para ele. O dinheiro que dava para ele pagava os jogos, pagava, né, o que ele queria abrir lá no joguinho e ficava jogando. E os pais não sabiam. Os pais nem sabiam o que ele jogava, né? Então, olha o risco que tá correndo. E aí ele foi fazer o acompanhamento comigo porque ele tava num pico, né, de medo tão grande que tava virando um transtorno. Já tava virando um transtorno. E aí eu fui entender por que é que ele tava, né, nesse auge aí
dos medos. Tinha a ver com o conteúdo que ele estava utilizando, que os pais não tinham noção, não acompanhavam o que eles estavam fazendo. Então, assim, as crianças vão tendo autonomia, a gente, enquanto pais, vai esquecendo que a gente tem que acompanhar. E principalmente essa questão digital, a gente não pode deixar, tem que acompanhar. Né? Esse é um risco muito sério. A questão do cyberbullying, né? Porque é o bullying é de forma presencial e o cyber através da internet, né? Exposição de alguma foto, ridicularização de alguma coisa de alguém. Eu tive uma adolescente também que, quando ela veio para o consultório, ela estava se automutilando e com pensamentos suicidas porque ela estava vivenciando o cyberbullying, né? E ela já não queria mais na escola, porque os grupos do WhatsApp que ela participava da escola, ela era mais gordinha, os meninos começaram a fazer cyberbullying com ela. E aí ela parou de socializar, né? Então, pensa, ela chegou nesse auge, né, de se automutilar e dos pensamentos suicidas, né, com risco mesmo de suicídio, de tentativa, de um isolamento social extremo, por causa do cyberbullying. Então, você sendo zombada na internet. Os transtornos de sono, principalmente na pré-adolescência e adolescência. Gente, chegou a noite, a gente tem que fazer combinado com esse adolescente, principalmente, né? Porque aqui em casa eu também faço isso com o Augusto, porque ele está com 6 anos, então ele já tem essa autonomia de ligar, desligar, né? De aprender as senhas. Então, ele já tem essa expertise, né? E então, é algo que a gente combina e eu tô ali vigilante a isso, né? Porque se a gente não combinar e não estar vigilante, eles vão ficar a noite inteira. Então, chegou a noite, combina o horário, é 10, é 11, até que horas? Final de semana pode ficar até mais tarde, até que horas? Sabe? Porque senão eles vão 5 horas, 6 horas da manhã, né? Eu tenho um sobrinho, na verdade nem é sobrinho, é um primo, que eu falo que ele é meu filho do coração, e é mesmo. É como se fosse meu filho, desde 2 aninhos que eu convivo intensamente com ele. Só que ele mora com a mãe, não mora comigo. Mas ele passa noites e noites, né? Ele tá com 15 anos agora, na internet, e jogando joguinho pelo telefone. Porque aqui em casa tem horário, né? Aqui em casa tem regra. E o Augusto, o sonho do Augusto é chegar na adolescência. Por quê? Porque, meu primo fica na internet até a hora que quer. E aí, essa semana eu conversei com ele. Eu falei, filho, por que você quer tanto chegar na adolescência? Porque é tão importante a gente viver a infância. E aí, ele falou comigo, mamãe, porque quando eu chegar na adolescência, eu vou poder ficar na televisão a hora que eu quiser, eu vou assistir o filme que eu quiser, eu vou ter videogame e vou ter celular e vou ficar o tempo que eu quiser. Eu falei com ele, não vai ter não. Por que você acha que você vai ter isso tudo? Qual foi o combinado que a mamãe fez com você? Porque a gente tem os combinados, a idade, qual a idade que ele vai ganhar telefone, qual é a idade que ele vai ganhar celular, né? Então, o videogame é com 10 anos, o combinado aqui, o celular é com 12, né? Então, assim, que ele possa manipular, né? Tem celular aqui que ele brinca, mas que ele pode chamar de dele, usar e levar para onde ele quiser, não. Então, eu falei com ele, e aqui em casa sempre teve horário, sempre teve combinado. Quando você chegar na adolescência, não vai ser diferente. Ele falou, então não vou poder ficar a noite inteira? Eu falei, não vai poder ficar a noite inteira. Você acha que é legal ficar a noite inteira, passar noites acordados, né? Aí ele falou, até que não, né, mamãe? No outro dia a gente tá com muito sono. Eu falei, então não pode. Aí ele falou, eu achei que eu ia poder. Por quê? Ele tem como referência os primos que ficam, né? Então, a referência dele é essa. Então, essa questão do transtorno do sono, os meninos passam a madrugada inteira, né? Jogando e dormem o dia inteiro. Perde esse convívio. Ótimas dicas. Obrigada, Dani. Você tem um pré-adolescente aí, né, Dani, na sua casa. Tá com o quê? 12? O seu? Transtornos alimentares. Por quê? Dorme durante o dia, não alimenta bem, chega à noite, tá jogando, come qualquer coisa, devora a geladeira,
miojo, pão de queijo, o que tiver em casa, né? Que não seja saudável e que seja rápido acesso, né? De fácil produção. O sedentarismo, porque aí no momento social ele tá com 13, o seu. Nos momentos sociais tá fazendo o quê? Tá dormindo, tá cansado, porque ficou até mais tarde no telefone, né? Ou no computador, ou no videogame. Dia todo no telefone. Isso mesmo, vai ficando, né, Dani? E aí eles têm essa autonomia, né? De pegar o telefone, ter o telefone, porque eles já estão na posse desse telefone. Então, nessa idade, eu sempre falo, é sentar, né, com o filho e falar, olha, falar dessas causas aqui que eu tô falando pra vocês, né? Colocar isso pra eles, mostrar os estudos, porque eles já conseguem ler. Depois, se vocês quiserem, eu envio, pode me pedir aqui que eu envio. Inclusive o artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria, para mostrar para eles os efeitos disso. E a responsabilidade de vocês também, enquanto pais, nessa questão, né? Então, qual que é o tempo que ele quer ficar? É 6 horas? Tá, mas 6 horas para os pais é muito. Então, o que você acha de ficar 3? Né? Negocia isso. Faz regra de 3 aí, divide o tempo, né? Ah, ele quer 10 horas, então 10 dividido por 3 é 3 horas, 4 horas. Tenta aí fazer uma mediação do tempo que vocês vão conseguir acompanhar, né? E que eles também vão conseguir cumprir. Porque além do tempo que eles estão no celular, cadê o tempo de estudo? Cadê o tempo de dedicação às outras coisas? Cadê as tarefas de casa? Como é que essa criança e esse adolescente está envolvendo nos afazeres de casa? Né? Então é importante trazer toda essa consciência para eles. E outra coisa, quando eles não estão no telefone, não estão na tela, o tanto de coisa que eles produzem de forma criativa, porque eles têm que produzir alguma coisa, né? Se não tá na tela. Então eles são muito mais criativos, ele utiliza disso. Problemas auditivos, problemas visuais, né? Aqui em casa o Augusto já tem. É uma questão visual, mas ele também já tem esse problema visual. Por quê? Claro que é a exposição à tela. Não que ele fique muito tempo, mas ele já nasceu, né? Quase que na tela. Então, isso traz, em longo prazo, imagina, né? Os transtornos que isso não pode trazer. Eu também já tenho esse problema. Eu uso óculos de perto, porque eu já não tô enxergando de perto. E a minha oftalmologista pediu que eu pingasse um colírio para umidificar, né? O meu olho quando eu ficasse muito tempo na tela, por causa disso, porque a tela vai causando, né, dificultando essa produção, né, e vai realmente irritando o olho. Então tem que lubrificar. Olha para vocês verem. Então a questão de problema de postura, né? Você já viu que os dedinhos dos meninos são tortos? Vocês podem ver. Outra coisa, ler, né? Dá o ler, porque ó, o telefone na mão, o controle na mão, então as crianças têm ler. Isso antecipa, né? Por causa do esforço repetitivo, né? E a questão que eu falei da pornografia, que é esse contato, né? Com a sexualidade, com a pornografia, com a pedofilia, com a exploração. Eu atendi uma mulher há 15 anos e ela marcou o encontro pelo telefone com uma pessoa que ela não conhecia, e aqui em Divinópolis, e ela marcou em um hotel. Só que na verdade, quando ela foi para a sessão e me contou onde que era o hotel, não era um hotel, gente. Esse hotel é um hotel antigo aqui no centro da cidade, que funciona como um motel clandestino, de questão de pornografia, de sexualidade, de pedofilia, clandestino, né? Então, são homens que vão para lá, fazem contato com meninas e levam as meninas sem saber para lá. E ela não sabia disso. Então, se ela não tivesse ido na sessão... gente, esse telefone, essa internet tá difícil. Saiu, tô tendo que voltar aqui de novo. Vou recomeçar aqui. Vambora. No raciocínio. Esse ainda caiu aqui a internet.
Tem muito jeito, não. Parou aqui o raciocínio aqui que eu tava falando com vocês. Mas então, o que acontece é que a internet, né? A tecnologia, ela mudou, né? Essa forma, principalmente de comunicar, né? Da gente, dos comportamentos e dos relacionamentos. Isso tudo foi modificado por essa era digital. Se a gente for pensar, eu falei dessa questão da comunicação com a minha irmã, que mora fora do Brasil, a relação, né, das novas. Esperar aqui um pouquinho, que tá caindo aqui. Tá tranquilo aí, Celeida? Tá me escutando? Parece que tá travado de novo. Tá? Pois é, tá travando. Não sei o que tá acontecendo aqui. Acho que esse horário é mais cedo, mas é mais difícil, né? Porque tem muita gente. E aí o Instagram acaba não nos portando também. E a nossa internet aqui também não é muito boa, né, de Divinópolis. Toda a internet que a gente arruma por aqui tem um probleminha, né? Não sei se a sua aí é bacana. Então, mudou, né, essas formas de comunicação, de comportamento e relacionamento. E outra coisa que eu fiquei pensando na hora que eu estava escrevendo sobre isso, na nossa época a gente usava Barça, né? Você lembra, Celeida, disso? A gente ia fazer pesquisa. Ei, Cecília, voltou aí, né? Tá caindo aqui, vocês estão me dando feedback, tá? A gente ia fazer pesquisa na internet. Ó, na internet. A gente ia fazer pesquisa, aqui, ó. A gente usava Barça, a gente tinha aquele compêndio de Barça, né? Que era caríssimo. Eu lembro que era caríssimo, né? Nem todo mundo tinha condições de ter, porque era caro. E outro dia até uma tia minha tirou uma foto da Barça e mandou, falando que tava guardado lá na casa. Você tem? Tava guardada na casa dela, quem queria, porque ela ia desfazer dessas Barças lá, que ela não queria saber disso mais não. E aí eu até pensei em pegar, mas aí uma outra pessoa foi e pediu. Falei, nossa, vou guardar isso que é relíquia, né? Eu gosto dessas coisas. Você também gosta, né, Celeda? Mas hoje, olha só, o nosso acesso à informação e ao conhecimento, como que mudou? Até livros, né? A gente não lê mais livro físico, né? A gente lê através da internet, né? Os livros digitais, os e-books, né? Eu ainda sou do modo antigo, eu não consigo processar muita coisa pelo digital, não. Mesmo eu lendo digital, eu escrevo, né? E tem uma amiga minha que já é mais dessa era digital, ela fica me enchendo o saco. Tudo eu escrevo, faço círculo, né? Eu vou fazendo cores diferentes, porque é a forma com que eu consigo registrar, porque foi a forma que eu aprendi a estudar. Aos pouquinhos a gente vai tentando modificar essa concentração digital. Mas é uma informação, são muitas informações e muitos conhecimentos, né? E de alguma forma isso é até um pouco perigoso, né? Porque a gente tem muito acesso. Automaticamente, quanto mais informação, mais mentalmente a gente está acelerado. Então, é importante a gente ter esse critério também, enquanto adulto, né? Para não acelerar muito isso, porque você pega um pouquinho de cada coisa, vê um pouquinho de cada coisa, não aprofunda em nada, né? Que aí é a era aí líquida, né? Que o Bauman, que é um sociólogo, né? Traz muito pra gente. O amor líquido, as relações líquidas, né? Tudo é muito, muito fácil, muito fluido, né? Tudo se desfaz muito rápido, muito fácil. Então, o conhecimento, ele acaba também tendo esse papel, né? As coisas não se aprofundam, não são duradouras. São
voláteis, né? Muito fluídas. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Porque é isso que eu falei, os meninos já estão, né, deslizando ali na tela. Rapidinho eles já estão deslizando. Então, as crianças e adolescentes, excelente, né? As crianças e adolescentes, eles fazem parte, né, dessa geração digital. É uma geração, uma nova geração. E esses dispositivos estão cada dia mais presentes no nosso dia a dia e ao nosso alcance. Coisas que também a gente não tinha, né? Que é esse alcance, esse acesso mesmo. Era um acesso restrito, um acesso caro, um acesso para poucos e não era algo utilizado. Hoje é algo que você necessita, né? Quem não tem, não se comunica, não tem um acesso tão fácil, tem muito mais dificuldade. Então é algo que tem uma, né, algo da emergência aí também pra gente nesse sentido, principalmente agora na pandemia. Mas eu queria trazer também para vocês, pra gente falar sobre os cuidados sobre essa questão da tecnologia. Porque como a tecnologia ela vai influenciar de forma positiva, ela também pode influenciar de forma negativa, né? Tanto nas relações quanto nos comportamentos, né? E nos hábitos, principalmente das crianças e dos adolescentes, que estão começando, né? E a rotina, os hábitos, a vida, né? A formação da personalidade, de alguma forma, está inserida nessa era digital. Então a gente traz tudo isso junto com a era digital, né? Não são coisas separadas. Está aí para nós. E aí que eu queria trazer essas influências, né, negativas, esses malefícios que a gente pode se deparar com o uso de telas nas crianças e nos adolescentes. Então, o uso precoce e longo, né, é algo que vai trazer aí uma ansiedade, uma irritabilidade para a criança e para o adolescente. A falta de concentração, né, porque a criança e o adolescente tem que ter muito estímulo, porque a tela é muito estímulo visual. Então, ela tem que ter muito estímulo visual para se concentrar, né? Então, se não tem o estímulo visual, ela não se concentra. Então, a perda dessa concentração também é um outro malefício. A dificuldade de socialização, né, e de conexão, porque quando você tá ali no telefone, até nós adultos, você tá no telefone, você nem tá vendo o que você tá fazendo. Então, as crianças e adolescentes não são diferentes. Então, perde essa conexão pessoal, né, esse tempo de qualidade que a gente pode ter de forma pessoalizada. E esse distanciamento social, principalmente na adolescência. O que eu tenho percebido é esse distanciamento e essa dificuldade que os adolescentes têm de buscar solução, de conviver de forma interpessoal, né, e social com as pessoas. Eu já atendi adolescentes atendo até hoje, muitos adolescentes e adultos dessa era digital que têm dificuldade de ter relações de forma, né, com contato físico mesmo. Eles conseguem ter as relações através da internet, através da tela, mas eles, na hora que chega perto, o contato físico, eles não conseguem, né? Tem um adolescente que eu acompanho desde 14 anos, ele já tá com 20 e alguma coisa. Ele até hoje tem essa dificuldade, ele consegue conversar com as meninas, manter uma ótima relação, um enamoramento pelo WhatsApp, mas na hora que ele encontra, acabou. Ele não dá conta, ele não solta uma palavra, ele fica tímido, e aí as meninas desencantam dele, porque ele é uma pessoa no telefone e outra na internet, né? Então é essa dificuldade social também e interpessoal, porque ele tem essa dificuldade dessa relação, né, interpessoal e social com as pessoas. Então isso é um outro malefício extremamente, né, importante a gente pensar nele. As dificuldades escolares, porque aí o ambiente escolar, ele exige essa concentração, ele exige essa relação social, né, com os colegas, com os professores.
E aí a criança automaticamente tem essas dificuldades na escola, porque fica muito tempo na tela, né? E os adolescentes também. A questão da linguagem, né? Isso também já tem estudos que demonstram pra gente. A criança menor de 2 anos, principalmente, que fica em tela, a dificuldade de falar. Então, as crianças estão demorando mais a falar porque estão muito tempo na tela. E aí não desenvolvem a linguagem. Por quê? Como que a criança se desenvolve? Através da relação, né? Da interação. Se ela não tem essa interação pessoal, se ela está muito tempo na tela, ela não desenvolve. Não desenvolve as habilidades que ela poderia estar desenvolvendo, né? E isso, de alguma forma, é um entrave nas habilidades do brincar e tantas outras, né? Do pensamento, da lógica, porque a criança aprende brincando. Então, a tela não é um brinquedo para a criança, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria traz pra gente que antes de 2 anos a criança não pode ter contato com tela, até 2 anos de idade. Então, até 2 anos de idade, essa criança não deveria ter contato com a tela. Nem de forma passiva, tá? O que é forma passiva? Eu estou na tela e meu filho está do lado, está próximo, eu estou na televisão e ele está próximo, vendo alguma coisa junto comigo. Isso é forma passiva, não pode. Por quê? Justamente por causa desse desenvolvimento dos primeiros 1000 dias, que é extremamente importante para a formação, né, do desenvolvimento e da maturação cerebral da criança. E a gente, às vezes, esquece desses detalhes super importantes, porque essa era digital já faz. Então, às vezes, a gente esquece disso, né? A questão da ansiedade que eu falei, a violência, né? Porque, principalmente um canal aberto e mesmo o canal de desenhos, né? A criança está exposta a propagandas, né? A violências, uma série de... Inclusive violência, não só violência corporal, né? De tiro, de mortes, mas violências também em relação à sexualidade, né, dessas crianças. Então, elas estão abertas a isso. Então, se a gente traz um conteúdo para a criança que a criança não tem maturidade para poder ver, qual que é o trauma que a gente pode trazer para essa criança? Eu atendo muitos pré-adolescentes que têm medo, muito medo. Por quê? Gente, pré-adolescente, tá brincando com que tipo de jogo? Free Fire, Fortnite, que é os joguinhos aí que o Augusto já conhece, ele já sabe que existe, já conhece os bonequinhos, ele até tem camisa, mas ele nunca jogou, né? Mas ele tem toda uma ideologia em relação a isso. E aí os adolescentes o quê? Tem medo, porque eles jogam ali o tempo todo, né? Tá ali em contato com isso, com esse cenário violento, e eles, quando vão se relacionar socialmente, eles têm medo, começam a ter medo, têm essa dificuldade de se relacionar. Eu atendi um pré-adolescente que ele nunca tinha saído na rua com 12 anos sozinho. Nunca tinha saído na rua sozinho, gente, só acompanhado dos pais. E raramente ele saía. Se saísse uma vez por semana era muito. Por quê? Os pais saíam para trabalhar, ele ficava em casa sozinho, jogava o dia inteiro. Os pais não sabiam que ele estava jogando. Inclusive dava dinheiro para ele. O dinheiro que dava para ele, ele pagava os jogos, pagava, né, o que ele queria abrir lá no joguinho e ficava jogando. E os pais não sabiam. Os pais nem sabiam o que ele jogava, né? Então, olha o risco que tá correndo. E aí ele foi fazer o acompanhamento comigo porque ele tava num pico, né, de medo tão grande que tava virando um transtorno. Já tava virando um transtorno. E aí eu fui entender por que é que ele tava, né, nesse auge aí dos medos. Tinha a ver com o conteúdo que ele tava utilizando, que os pais não tinham noção, não acompanhavam o que eles estavam fazendo. Então, assim, as crianças vão tendo autonomia, a gente, enquanto pais, vai esquecendo que a gente tem que acompanhar. E principalmente essa questão digital, a gente não pode deixar, tem que acompanhar, né? Esse é um risco muito sério.
A questão do cyberbullying, né? Porque é o bullying é de forma presencial e o cyber através da internet, né? Exposição de alguma foto, ridicularização de alguma coisa de alguém. Eu tive uma adolescente também que, quando ela veio pro consultório, ela estava se automutilando e com pensamentos suicidas porque ela estava vivenciando o cyberbullying, né? E ela já não queria mais na escola, porque os grupos do WhatsApp que ela participava da escola, ela era mais gordinha, os meninos começaram a fazer cyberbullying com ela. E aí ela parou de socializar, né? Então, pensa, ela chegou nesse auge, né, de se automutilar e dos pensamentos suicidas, né, com risco mesmo de suicídio, de tentativa, de um isolamento social extremo, por causa do cyberbullying. Estava sendo zombada na internet. Os transtornos de sono, principalmente na pré-adolescência e adolescência. Gente, chegou a noite. A gente tem que fazer combinado com esse adolescente, principalmente, né? Porque aqui em casa eu também faço isso com o Augusto, porque ele está com 6 anos, então ele já tem essa autonomia de ligar, desligar, né? De aprender as senhas. Então, ele já tem essa expertise, né? E então, é algo que a gente combina e eu tô ali vigilante a isso, né? Porque se a gente não combinar e não estar vigilante, eles vão ficar a noite inteira. Então, chegou a noite, combina o horário, é 10, é 11, até que horas? Final de semana pode ficar até mais tarde, até que horas? Sabe? Porque senão eles vão 5 horas, 6 horas da manhã, né? Eu tenho um sobrinho, na verdade nem é sobrinho, é um primo, que eu falo que ele é meu filho do coração, e é mesmo. Como se fosse meu filho, desde 2 aninhos que eu convivo intensamente com ele. Só que ele mora com a mãe, não mora comigo. Mas ele passa noites e noites, né? Ele tá com 15 anos agora, na internet e jogando joguinho pelo telefone. Porque aqui em casa tem horário, né? Aqui em casa tem regra. E o Augusto, o sonho do Augusto é chegar na adolescência. Por quê? Porque, meu primo fica na internet até a hora que quer. E aí, essa semana eu conversei com ele. Eu falei, filho, por que você quer tanto chegar na adolescência? Porque é tão importante a gente viver a infância. E aí, ele falou comigo, mamãe, porque quando eu chegar na adolescência, eu vou poder ficar na televisão a hora que eu quiser, eu vou assistir o filme que eu quiser, eu vou ter videogame e vou ter celular e vou ficar o tempo que eu quiser. Eu falei com ele, não vai ter não. Por que você acha que você vai ter isso tudo? Qual foi o combinado que a mamãe fez com você? Porque a gente tem os combinados, a idade, qual a idade que ele vai ganhar telefone, qual é a idade que ele vai ganhar celular, né? Então, o videogame é com 10 anos, o combinado aqui, o celular é com 12, né? Então, assim, que ele possa manipular, né? Tem celular aqui que ele brinca, mas que ele pode chamar de dele, usar e levar para onde ele quiser, não. Então, eu falei com ele, e aqui em casa sempre teve horário, sempre teve combinado. Quando você chegar na adolescência, não vai ser diferente. Ele falou, então não vou poder ficar a noite inteira? Eu falei, não vai poder ficar a noite inteira. Você acha que é legal ficar a noite inteira, passar noites acordados, né? Aí ele falou, até que não, né, mamãe? No outro dia a gente tá com muito sono. Eu falei, então não pode. Aí ele falou, eu achei que eu ia poder. Por quê? Ele tem como referência os primos que ficam, né? Então, a referência dele é essa. Então, essa questão do transtorno do sono, os meninos passam a madrugada inteira, né? Jogando e dormem o dia inteiro. Perde esse convívio. Ótimas dicas. Obrigada, Dani. Você tem um pré-adolescente aí, né, Dani, na sua casa. Tá com o quê? 12? O seu? Transtornos alimentares. Por quê? Dorme durante o dia, não alimenta bem, chega à noite, tá jogando, come qualquer coisa, devora a geladeira, miojo, pão de queijo, que tiver em casa, né? Que não seja saudável e que seja rápido acesso, né? De fácil produção. O sedentarismo, porque aí no momento social ele tá com 13, o seu. Nos momentos sociais tá fazendo o quê? Tá dormindo, tá cansado, porque ficou até mais tarde no telefone.
né? Ou no computador, ou no videogame. O dia todo no telefone. Isso mesmo, vai ficando, né, Dani? E aí eles têm essa autonomia, né? De pegar o telefone, ter o telefone, porque eles já estão na posse desse telefone. Então, nessa idade, eu sempre falo, é sentar, né, com o filho e falar, olha, falar dessas causas aqui que eu tô falando pra vocês, né? Colocar isso pra eles, mostrar os estudos, porque eles já conseguem ler. Depois, se vocês quiserem, eu envio, pode me pedir aqui que eu envio. Inclusive o artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria, para mostrar para eles os efeitos disso. E a responsabilidade de vocês também, enquanto pais, nessa questão, né? Então, qual que é o tempo que ele quer ficar? É 6 horas? Tá, mas 6 horas para os pais é muito. Então, o que você acha de ficar 3? Né? Negocia isso. Faz regra de 3 aí, divide o tempo, né? Ah, ele quer 10 horas, então 10 dividido por 3 é 3 horas, 4 horas. Tenta aí fazer uma mediação do tempo que vocês vão conseguir acompanhar, né? E que eles também vão conseguir cumprir. Porque além do tempo que eles estão no celular, cadê o tempo de estudo? Cadê o tempo de dedicação às outras coisas? Cadê as tarefas de casa? Como é que essa criança e esse adolescente está envolvendo nos afazeres de casa? Né? Então é importante trazer toda essa consciência para eles. E outra coisa, quando eles não estão no telefone, não estão na tela, o tanto de coisa que eles produzem de forma criativa, porque eles têm que produzir alguma coisa, né? Se não tá na tela. Então eles são muito mais criativos, ele utiliza disso. Problemas auditivos, problemas visuais, né? Aqui em casa o Augusto já tem. É uma questão visual, mas ele também já tem esse problema visual. Por quê? Claro que é a exposição à tela. Não que ele fique muito tempo, mas ele já nasceu, né? Quase que na tela. Então, isso traz, em longo prazo, imagina, né? Os transtornos que isso não pode trazer. Eu também já tenho esse problema. Eu uso óculos de perto, porque eu já não tô enxergando de perto. E a minha oftalmologista pediu que eu pingasse um colírio para umidificar, né? O meu olho quando eu ficasse muito tempo na tela, por causa disso, porque a tela vai causando, né, dificultando essa produção, né, e vai realmente irritando o olho. Então tem que lubrificar. Olha para vocês verem. Então a questão de problema de postura, né? Você já viu que os dedinhos dos meninos são tortos? Vocês podem ver. Outra coisa, ler, né? Dá o ler, porque ó, o telefone na mão, o controle na mão, então as crianças têm ler. Isso antecipa, né? Por causa do esforço repetitivo, né? E a questão que eu falei da pornografia, que é esse contato, né? Com a sexualidade, com a pornografia, com a pedofilia, com a exploração. Eu atendi uma mulher há 15 anos e ela marcou o encontro pelo telefone com uma pessoa que ela não conhecia, e aqui em Divinópolis, e ela marcou em um hotel. Só que na verdade, quando ela foi para a sessão e me contou onde que era o hotel, não era um hotel, gente. Esse hotel é um hotel antigo aqui no centro da cidade, que funciona como um motel clandestino, de questão de pornografia, de sexualidade, de pedofilia, clandestino, né? Então, são homens que vão para lá, fazem contato com meninas e levam as meninas sem saber para lá. E ela não sabia disso. Então, se ela não tivesse ido na sessão e me contado, ela teria entrado nessa cilada, né? Aí eu acionei os pais, contei,